Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Devemos sempre ter essa sensação de gratidão no coração por poder ter voz para cantar, meus irmãos. Que privilégio, poder cantar. Esse é o espírito de adoração que agrada o Senhor Deus. Adoração não é só com a voz, é com a vida, mas a voz, quando você tem para cantar, é cantar com satisfação. Que o Senhor Deus continue nos abençoando a ter voz para entoar louvores a Ele. Que a graça maravilhosa dele seja também com os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela transmissão do culto. Eu sempre tenho dito aqui que é um privilégio ter a transmissão do culto. É um privilégio e um grande risco. Um privilégio porque abençoa irmãos que estão distante, que não puderam comparecer e estão adorando o Senhor Deus também à distância. E um risco porque está sendo gravado aí publicamente, então nós devemos dosar as nossas palavras, porque nós estamos chegando numa época que nós estamos sendo cerceados das nossas palavras, nós estamos perdendo a liberdade de se expressar publicamente. O artigo que nos defende na expressar as nossas opiniões já quase que já não está valendo para nada. Então, numa transmissão dessa, a gente tem que saber o que é que nós vamos falar para não sofrer uma penalidade. Mas é um privilégio. Agora, diante da palavra do Senhor Deus, é nos dada a liberdade de falar e não calar. Se tivermos que sofrer as consequências, porque estamos falando a verdade da palavra do Senhor, que assim seja, meus irmãos. Nós não seremos os únicos. Nós temos registro de queridos irmãos nossos que sofreram sanções por pregar a verdade da palavra de Deus. Então, na noite desse dia, nós vamos continuar com a exposição bíblica desta carta. Tiago, muito obrigado, sim. Deus abençoe. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Carta aos Filipenses. Hoje, os versículos que nós separamos estão aí, dos versículos 12 a 18, meus irmãos. E hoje o assunto é um assunto que vai trazer comichão para muitos, porque vai tratar de uma doutrina que é muito querida para a nossa igreja de tradição reformada. A igreja de tradição reformada é aquela que defende a soberania absoluta de Deus na salvação do homem. O homem não tem participação nenhuma na salvação que vem da parte do Senhor Deus. E nós defendemos isso porque entendemos assim pelas Escrituras. E o texto de hoje é um desses, meus irmãos. Então, por gentileza, se você tem uma Bíblia nas mãos, acompanhe a leitura do texto, que eu mesmo irei fazer. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Sabemos, Senhor, que há uma incapacidade em nós de ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Nós aproveitamos o momento aqui na liturgia deste culto para
refletir sobre o pecado que ainda é uma realidade em nós, como o nosso querido presbítero Washington orou aqui, Senhor. Precisamos sempre desse socorro do Senhor, nos assistindo nas nossas fraquezas mesmo, porque nós precisamos da Tua parte, de ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E aqui, Senhor, nós lemos mais uma porção desta palavra que o Teu bendito Espírito inspirou o Teu servo no passado para registrá-la. E hoje nós estamos aqui, Senhor, na esperança de ser assistido por este mesmo Espírito. Agora, Senhor, para iluminar o nosso entendimento, para compreender a vontade do Senhor revelada neste texto. Então, ó Deus, dá-nos ouvidos. Dá-nos, Senhor, a bênção de ter uma mente cativa à palavra do Senhor. Eu sei da incapacidade que eu tenho como ministro da transmissão desta mensagem, apenas um pregador externo. O máximo, ó Deus, que eu posso fazer é tentar mostrar para os meus irmãos aqui o sentido do texto. Mas isso vai ficar apenas no ouvido, Senhor, externo. Eu preciso, junto com os meus queridos irmãos aqui, ouvir do Senhor as profundezas que há neste texto, Senhor, para os nossos corações. Em uma vez sendo abençoados pelo Senhor, possamos ter coragem de viver, colocando em prática isto que o Senhor irá falar aos nossos corações. Assim eu oro por mim, dos meus queridos irmãos que estão aqui, pelos queridos irmãos e amigos que nos acompanham pela transmissão do culto, possivelmente por outros que irão ouvir posteriormente, ó Deus. Assim oramos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. O privilégio de desenvolver a nossa salvação. Meus irmãos, que bênção é ouvir da parte do servo do Senhor este registro, que Deus nos conclama, nos dá a rica oportunidade de participar neste plano eterno dele, da salvação que nos foi dada. O privilégio de desenvolver esta salvação. É um esforço humano que teremos que ter, é o que nós vamos aprender aqui. É um esforço humano na total dependência da divindade que nos salvou. Então, eu dependo totalmente da ação divina neste desenvolvimento da salvação. É bom já dizer logo de cara isso daqui, porque às vezes nós temos aquela ideia de que salvação, ainda mais nós, os presbiterianos, que cremos sim na doutrina da eleição, da predestinação, que Deus é soberano na nossa salvação, e a gente pode ter aquela falsa sensação de dizer assim, então pastor, uma vez que eu fui salvo, então eu estou seguro, eu não perco essa salvação? Eu vou responder, não perde. Então já está bem, já estou no céu. E com essa falsa sensação, a pessoa cruza os braços e pensa que não precisa fazer mais nada. Mas nessa ação soberana de salvação, que pertence ao Senhor, nós vamos dizer isso aqui e mostrar, Ele também determinou que esta salvação passasse por um esforço nosso de desenvolver ela. Então não é só você crer que Deus já te salvou e acabou, Ele te salvou e acabou, mas Ele também quer que você agora desenvolva essa salvação, que não desista da sua vida, a sua vida aqui nesse mundo vai passar por uma vida de desenvolvimento desta salvação que te foi dado. Alguém disse que a nossa teologia precisa produzir vida, e eu concordo. O que nós cremos precisa se refletir em nosso modo de vida, no estilo de vida. Por isso que cristianismo não é uma religião, pura e simplesmente. Cristianismo ou ser cristão, é um estilo de vida. E um estilo de vida baseado naquilo que nós temos de instrução pela palavra do Senhor Deus. Um pastor norte-americano uma vez disse assim, que o seu cristianismo seja tão inconfundível
e o seu andar tão reto, que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu Senhor. Então, é um testemunho de vida, é o mundo olhar para você e saber a quem você pertence e quem é o seu Senhor, pelo seu estilo de vida. O assunto de hoje, irmãos, é uma continuação do assunto anterior, vocês sabem disso. Nosso estilo de pregação expositiva é expondo o texto na sua essência. E o assunto anterior, o apóstolo Paulo tratou de uma doutrina muito importante na vida da igreja, que é aquela doutrina da obra exclusiva de Cristo, que passa por uma severa humilhação, que o conduz a uma exaltação gloriosa. Nós vimos isso daqui. E agora ele vai fazer uma aplicação disso. Então, quem esteve aqui semana passada e participou da mensagem e viu que nós fizemos aqui uma explicação e tiramos algumas aplicações, hoje é uma aplicação do apóstolo Paulo sobre o assunto de semana passada. O assunto anterior foi um chamado à obediência, vocês lembram disso? É você ter Cristo como exemplo de obediência até o fim, não desistir. O apóstolo Paulo tratou este exemplo com muita clareza, falando acerca dessa humilhação, que Cristo é um exemplo para nós de humilhação, mas ele também é um exemplo de exaltação. Então, o exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. Você não tem que obedecer a Deus porque você faz parte da igreja presbiteriana do Brasil, que é uma igreja reformada. Você não tem que obedecer a Deus porque você tem um pastor que fica dizendo e pegando no seu pé que você tem que obedecer. O teu exemplo de obediência é o teu Salvador, é Jesus Cristo. Porque se você não for obediente, você vai ser um rebelde a Ele. E o apóstolo Paulo mostrou, meus irmãos, o exemplo da humilhação de Cristo, para guiar a igreja. A igreja é conduzida neste mundo seguindo Cristo, que veio a esse mundo para servir, e servir de uma forma humilde. Ele foi humilde, e aí é o exemplo. Paulo disse isso. Então, sigam Jesus no exemplo de humilhação. Mas o apóstolo Paulo também disse que o exemplo de Cristo na exaltação é o grande encorajamento para a gente não desistir. Porque de vez em quando, você sabe disso, dá vontade de desistir, dá vontade de não vir no culto, dá vontade de não orar, dá vontade de não ler a Bíblia, dá vontade de nada, e você fica numa letargia, e aí você vai desanimando, e Paulo explicou isso. Cristo está exaltado à majestade. Isso é um grande encorajamento para nós não desistirmos de viver uma vida simples, e até sofrendo aqui neste mundo. Então, a doutrina, meus irmãos, é muito importante, mas toda doutrina bíblica tem a finalidade de nos conduzir a uma verdade absoluta. Quanto mais estudamos a Bíblia, ou estudando teologia, porque tem gente que é contra estudar teologia, mas quanto mais você estuda teologia, mais amor você enche o teu coração. Quem é estudante de teologia aqui sabe disso. Quanto mais você tenta contemplar a grandeza de Deus, mais você se humilha, mais você reconhece quem você é. Então, quanto mais luz você tem na mente, mais humilde você vai ser. Então já está uma dica aí, quando você encontrar um crente soberbo, altivo, você pode ter certeza, pouca luz ele tem na mente de Cristo, pouco saber de Deus ele tem no coração, porque se ele souber de fato quem é Deus, ele vai ser humilde, ele vai se quebrantar. Então vamos para o nosso texto, meus irmãos. O texto de hoje vai tratar sobre esta realidade, a bênção desta salvação que nos foi dada. E aí no versículo 12 e 13, nós vamos ver este
assunto que o apóstolo Paulo introduz na sua carta. Lembrando vocês que esta carta é uma carta muito querida do coração do apóstolo Paulo. Ele está preso, ele recebe informação sobre a condição da igreja, e ele fica feliz porque aquela igreja, apesar de alguns problemas que existem, a igreja está bem, a igreja está lá, eles estão firmes, e Paulo dá algumas orientações. Eles estão firmes doutrinariamente, por isso que ele fala desta maneira aqui. Ele vai corrigir, como nós já vimos aqui, alguns comportamentos, mas ele sabe que pode tratar com aqueles irmãos sobre salvação suprema da parte do Senhor Deus, porque aqueles irmãos são crentes de verdade. E aí, versículo 12, está dito assim: assim, pois, amados meus, olha que carinho, assim, pois, amados meus, que pastor, como sempre obedecestes. Então ele sabe que aqueles irmãos são irmãos que obedecem, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Essa é a alegria do pastor, de saber que os irmãos não têm duas caras, são o que são, na frente e na ausência. Porque você conhece crente que tem palavras, boa na frente mantém aquela pose de crentão, mas na ausência ou no anonimato sai palavras chulas da boca da pessoa, palavras de baixo calão. Paulo aqui está dizendo, não, vocês são demais, vocês são obedientes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Então, como que dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deixa eu parar aqui nesse versículo, meus irmãos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, ele está convicto de que aqueles irmãos são irmãos salvos. Vocês foram alcançados por essa salvação. E a salvação não foi algo que nasceu no coração de vocês e subiu para Deus. Esta salvação veio de fora, veio do alto sobre vocês. Então, a salvação foi dada a vocês, não foi conquistada por vocês. Nenhum homem, meus irmãos, conquista de Deus esta salvação, mas é uma dádiva de Deus. Vocês devem lembrar quando João teve aquela revelação lá do Apocalipse, e ele fechando o número dos salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, e o apóstolo João recebe a revelação de números. São os números, o 12, por exemplo, é um número muito significativo, é um símbolo. E aí então ele vai fazer uma multiplicação de 12 mil, e vai multiplicando, um símbolo das tribos do Antigo Testamento. E aí, um sábio, humanamente falando, fez o cálculo, chegou à conclusão, olha, João está falando de um número fechado, literal, 144 mil, somente esses são os especiais. Mas aí é interessante aqui, o desavisado só não continua lendo o texto. Por gentileza, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, a continuação desse texto, João diz o seguinte, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, quando ele falou dos 144 mil, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aí agora, olha o que ele vai dizer no versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação não pertence a essa grande multidão que estão adorando aquele que está sentado no trono. A salvação não pertence à igreja, a salvação foi dada à igreja, a salvação pertence ao Cordeiro de Deus e ao nosso Deus que se assenta no trono. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, olha, eu elogio vocês pela conduta de vocês, mas vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Por que, meus irmãos, desenvolver a salvação? Porque um crente
desavisado pode pensar que ele já está salvo, ele não precisa fazer mais nada. O desenvolver a salvação faz com que você tenha atitudes coerentes ao Deus que te deu a salvação. Por isso, ele diz aí no finalzinho do versículo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Às vezes é mais fácil a gente falar temor e tremor do que viver isso daqui. Eu não sei quantos de vocês aqui já experimentaram isso daqui. O que é ter essa sensação diante de Deus? Temor e tremor. Temor é você ter um respeito pela santidade desse Deus que te salvou, uma reverência tal. E tremor, meus irmãos, vocês lembram do apóstolo João? Neste mesmo livro do Apocalipse, quando aquele que falava com ele começou a ter um temor no coração dele, e esse temor passou para um tremor, que quando ele vira para ver quem é que fala com ele, o temor e o tremor era tamanho que ele cai como morto. O apóstolo Paulo está fazendo isso com a igreja de Filipos, está dizendo: meus irmãos, vocês têm que desenvolver essa salvação que foi dada a vocês com temor e tremor, com muita seriedade. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa salvação não é qualquer coisa. Ela não foi comprada por qualquer preço. O apóstolo Pedro, escrevendo a respeito da nossa salvação, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: sabendo, e aqui o sabendo é sabendo mesmo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. E Pedro diz: o sangue de Cristo. Meus irmãos, o sangue de Cristo. Alguém já fez a crítica aí fora que o cristianismo já foi considerada a doutrina de açougue. Doutrina de açougue? É, porque hoje, gente, para ficar falando de sangue, é sangue para lá, é sangue para cá, é sangue para todo lado. Mas aí, meus irmãos, exatamente isso, preço de sangue, preço de sacrifício de alguém que foi moído até a morte. Então, por isso é que o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: vocês são obedientes, mas eu conheço o coração de vocês, porque eu sei também o que está no meu. Então vocês precisam desenvolver esta salvação que foi dada para vocês, preço de sangue, e desenvolva isso com temor e tremor. Nós temos aquela ideia de que temor é o princípio da sabedoria. A gente só fica isso, né? Está lá em Provérbios, está lá em Salmos. O que é temor, pastor? É o princípio do saber. Mas o sábio, em Provérbios capítulo 8, versículo 13, ele vai dizer em que consiste temor a Deus. Ele diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu as aborreço. Então, se você quiser saber o que é temer a Deus, é você não se envolver ou não ter esse estilo de vida nestas qualificações, de ser uma pessoa soberba e que paga mal com mal, é arrogante e na sua boca só há palavras de perversidade. Temer a Deus é ter um estilo de vida totalmente ao contrário. Então a salvação é um privilégio para nós, é uma dádiva divina para nós. Contudo, está nas nossas mãos o esforço de desenvolver esta salvação com temor e tremor. Eu me encanto muito com as palavras do Senhor Jesus quando trata desse assunto. Ele falando daqueles a quem o Pai deu para ele, porque a vinda de Cristo ao mundo foi para cumprir uma missão que o Pai lhe confiou. É como que lá na eternidade, o Pai chama o Filho e diz: olha, você vai realizar uma missão para mim. Você vai executar essa missão. Está aqui a lista. São por esses que você vai morrer.
E o Senhor Jesus sabia disso. E ele vem já sabendo por quem ele iria morrer, a quem ele iria salvar. E uma vez ele disse: olha, todos que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, João capítulo 10, versículo 28, estão seguros nas minhas mãos, não é isso aí? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem a força do teu livre-arbítrio, se você tem. Porque tem aquela ideia de que você pode perder a sua salvação. Bom, se você pensa que perde a sua salvação, então a sua salvação foi conquistada por você. E se foi conquistada por você, então você vai perder mesmo, meu amigo. Agora, se foi Deus que te salvou, se foi o Pai que te levou a Cristo, está seguro nas mãos dele, segundo as palavras dele. Ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança, meus irmãos. É esta salvação que Paulo está dizendo para os irmãos, que deveriam desenvolvê-la. Vocês estão seguros, mas agora vocês precisam desenvolver esta salvação. Eu creio que vocês já perceberam o que está por detrás aqui, né? A doutrina da soberania suprema do Senhor Deus e a responsabilidade que Deus nos deu. Também foi determinado responsabilidade humana, meus irmãos, nesta salvação. Então, o que é que devemos fazer agora, uma vez que eu entendi que eu sou salvo? Salvo para sempre, o que é que eu devo fazer? Desenvolver essa salvação. Então, se você quiser conhecer um presbiteriano que crer na doutrina da eleição de verdade, veja o estilo de vida dele. Eis aí um verdadeiro presbiteriano. Ele vive uma vida santa na presença do Senhor Deus, porque ele sabe que ele foi salvo para realizar as boas obras que glorificam o Senhor Deus. Como o nosso querido irmão orou aqui, nós fomos salvos no ato da justificação. É um ato de Deus. Não há mais condenação, diz o apóstolo Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque foi um ato de Deus. Deus nos livrou da condenação eterna. O pecado não tem mais essa força de condenar você, porque ele já não tem mais esta ação na sua vida. Mas nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso é um processo, meus irmãos, é um ato de santidade diária, porque o pecado ainda é uma realidade na nossa vida. Então, fomos salvos do poder ou da condenação que esse pecado trazia, porque o que me levava para o inferno era o pecado, e aí Cristo foi condenado no meu lugar. Eu estou sendo salvo do poder que esse pecado ainda tenta exercer sobre a minha vida, porque ele é uma realidade, e eu serei salvo plenamente da presença do pecado. Aí acabou, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. É por isso que às vezes a gente não entende. Aqui e acolá, de vez em quando, o pecado nos surpreende. Nós somos fracos demais, porque nós esquecemos que a salvação é uma garantia dada por Deus, mas Ele me confiou a capacidade de desenvolver essa salvação para viver uma vida santa. Então, nesse sentido, quando você peca e você erra, você vai dizer, não, essa é a soberania de Deus. Deus já sabia que eu iria pecar, já estava nos planos determinados dele. Negativo. O que estava nos planos determinados dele é que você deveria desenvolver a sua salvação. Não coloque a culpa em Deus. Deus não tem culpa do seu pecado. O culpado do seu pecado é só você. Por isso Paulo diz, meus irmãos, desenvolva essa salvação com temor e tremor. Ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado em você. Não é isso daí, meus irmãos? Paulo está falando para crentes. Ele não está falando para não crentes. Só que é uma palavra para a igreja. Por isso que no versículo 13, ele diz assim, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar,
segundo a sua boa vontade. Isso daqui conforta o teu coração ou não? Ele coloca a responsabilidade nas suas mãos e nas minhas também, mas ele vai dizer, se Deus não tiver trabalhado na sua vida, será um esforço em vão. Por isso essa palavra é para a igreja, uma igreja que está convicta da sua salvação. Por isso você pode sim ter certeza da sua salvação. Nós estamos vivendo numa era das incertezas. Pastor, eu sei lá, eu acho que nem salvo eu sou. Fala, que isso, meu irmão? Você não tem uma convicção da sua fé? Você não teve uma experiência com Deus? Ainda não? Então, talvez você não seja salvo mesmo não. Agora, o salvo verdadeiro sabe que ele enfrenta dramas, ele é fraco, ele falha, ele pode até cair. Mas ele tem esta convicção de que Deus é com ele. De que quando ele levanta, ele vive uma vida santa, limpa, ele dá uma olhada para trás e fala assim, Senhor, se não fosse o Senhor, porque eu sei que é o Senhor que efetua, e efetuar aqui é efetuar mesmo, é o Senhor que tem o desejo, é o Senhor que tem a vontade, porque essa vontade do Senhor é boa, segundo a sua boa vontade. Dorme com um barulho desse daqui, meus irmãos. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e devemos mesmo, mas ao mesmo tempo é olhar para trás e falar, eu só posso fazer isso, Senhor, porque é o Senhor que efetua isso em mim. É aquele convite que é feito. O Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pensa que aquele convite é um convite para o mundão aí fora, né? É um convite. Quem é que vai vir, meus irmãos? Aquele a quem o Pai tiver prazer em dar para ele. Não é todo mundo que vai vir, nós sabemos disso. E quando você vier, você vai dizer, eu só vim porque Deus é que efetuou em mim o querer e o realizar, porque senão eu não vinha, mesmo ouvindo o convite para vir até Ele. Não é assim? Você sai para evangelizar, todo animado, porque você sabe que esse é o caminho da salvação, e aí você convida a pessoa, e a pessoa não vem. A pessoa rejeita e fala assim, meu Deus, como é que pode rejeitar essa mensagem? Uma mensagem que salva, que transforma, que liberta, que coloca a pessoa para viver melhor nesse mundo, e a pessoa rejeita. O que é que está por detrás? Mas aí você vai para o outro e faz o mesmo convite, e o coração se derrete, e os ouvidos abrem, e a pessoa se rende e diz, olha, eu estava esperando esse momento, e vem, meus irmãos. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, vem laçados com cordas de amor, e vem mesmo. Mas quando ele chega, ele tem a convicção de dizer, eu só vim, porque Deus é que efetua em mim o querer e o realizar. Essa doutrina, meus irmãos, não tem para onde fugir. Isso não faz, meus irmãos, ser uma doutrina diabólica, como tem um pastor aí na internet que diz que a doutrina da predestinação é uma doutrina diabólica. É porque não entende o agir soberano de Deus na vida de um miserável pecador que estava morto nos seus delitos e pecados. Um morto não tem ação nenhuma. É a figura que o apóstolo Paulo usa. É um símbolo para você entender como que Deus é poderoso até para ressuscitar um morto, e um morto espiritualmente. O fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos? Então, quem entende a doutrina da eleição, deveria ser aqueles que mais trabalhassem, deveriam ser aqueles que mais evangelizassem, porque você sabe que existe aqueles que irão ouvir. Mas aí a gente pensa assim, não, se está predestinado, pastor, então vamos ficar tranquilo, que de qualquer modo ele vai vir. O senhor não lembra lá do ladrão da cruz, pastor? Não vão ficar se esforçando não, pastor. No finalzinho, se ele for um eleito, ele vem. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo, você tem que esforçar, é um esforço humano, você tem que fazer, porque isto foi determinado por Deus também. Então essa é a primeira bênção, meus irmãos, a bênção da salvação recebida. Que coisa que ele fala para esses irmãos, né? Muito bem, e agora ele vai dizer que
Isso tem que ser bem visível na vida do cristão. Tem que ser bem demonstrada. Olha comigo aí os versículos 14 a 16. O apóstolo Paulo diz assim, o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Vocês estão acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo? Vocês são obedientes. Ó, Filipenses, vocês alegram o meu coração com isso. Vocês receberam uma dádiva, salvação, mas vocês têm que desenvolver essa salvação com temor e tremor, porque senão vocês irão fazer isso com murmuração e com contendas. Alguém disse aqui que contendas é intriga interna no meio do povo, e a murmuração é a falação externa. Paulo quer passar uma borracha branca nisso. Se você desenvolver a sua salvação, você vai fazer isso sem murmuração, sem ficar reclamando, sem ficar usando a sua boca para outras coisas, e não crie confusão no meio da igreja, não. A salvação, meus irmãos, é demonstrada por intermédio de um relacionamento transformado. Temos que ter esta convicção. A vida tem que ser transformada. O crente, não é possível. Antes, o crente era murmurador, gostava de arrumar confusão. Aí, antes, né, de ser crente, aí virou crente, mas continua murmurando, continua com as contendas. Cadê a transformação de vida? Eu não estou dizendo que você será perfeito, mas, meus irmãos, alguma coisa vai ser demonstrada. Não é possível que vai ser aquela mesma. Você conhece crente assim? Aí a pessoa fala assim, mas fulano se converteu? Mas é a mesma pessoa. Ah lá, boca suja como sempre. Ah lá, reclamão. O apóstolo Paulo está dizendo, não faça isso com murmuração. Versículo 15, por gentileza. A salvação aqui tem que ser demonstrada, meus irmãos, por meio de uma vida irrepreensível. Aqui o apóstolo Paulo pega um pouquinho mais pesado. Ele diz assim, porque vos torneis, para que vos torneis irrepreensíveis. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É que é uma pessoa que não recebe uma repreensão contínua ou publicamente. Isso aqui é uma das características da liderança. Paulo vai instruir Timóteo dizendo que a liderança qualificada tem que ser uma liderança irrepreensível. Não é uma pessoa que estupinho curto, que está passível de ser repreendida publicamente. Mas agora ele está falando para a igreja, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ah, meus irmãos, esta salvação que nos foi dada, que devemos desenvolver esta salvação com temor e tremor, é uma salvação que tem que ser demonstrada por meio de uma vida irrepreensível. A vida do cristão no mundo, diante do que Paulo disse aqui, é comparada à influência da luz num lugar escuro. Quanto mais escuro é um lugar, mas a luz é necessária. E o cristão é chamado para ser luz no mundo. É para brilhar, não é para esconder esta luz debaixo do alqueire. É para colocar num lugar alto para todo mundo ver, tem que saber quem é você. Você não pode ser um agente secreto do reino de Deus. Você foi chamado para ser luz. Por isso, uma vida irrepreensível. Porque, meus irmãos, uma vida de um cristão que é repreensível publicamente, ele perde a autoridade, ele não tem mais o que falar, ele precisa de ser disciplinado, ele precisa de tempo para poder voltar à sua sensatez. Olha o que o apóstolo Paulo diz, porque nós vivemos no meio de uma geração pervertida. E pervertida aqui, você sabe em que sentido. E essa geração pervertida também é uma geração corrupta. Então você não pode se amoldar ao sistema. Você tem que ser alguém transformado e inconformado com esta geração pervertida e corrupta. E resplandecendo como luzeiros no mundo. Versículo 16.
Acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo aí. Se eu recebi uma salvação, e eu tenho que desenvolver essa salvação tem que ser demonstrada por meio de uma fidelidade, que não se pode negociar, meus irmãos. Não se negocia a palavra de Deus. Olha o versículo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tenta acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. Paulo foi o pastor dessa igreja, fundou essa igreja na cidade de Filipos, e agora ele está dizendo, olha, eu sei do meu trabalho de fidelidade aí. Eu sei o que eu falei para vocês, eu ensinei para vocês o santo, puro e simples evangelho. Eu não negociei a verdade. Vocês sabem o quanto eu sofri por falar a verdade aí para vocês. Vocês lembram que nós estávamos andando aí na cidade, Paulo falando para esses irmãos, e de repente uma jovem, que era usada por Satanás e também pelas pessoas, possessa de demônio, e com autoridade, quando Paulo expulsa aqueles demônios, ele sofre sanções por conta daquilo, é preso e apanha. Na verdade ele apanha antes e depois é preso, mas ele não negociou a verdade, meus irmãos. Então acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo, porque ele quer chegar num ponto importante de estímulo para a igreja. Os irmãos podiam pensar, esse negócio de ser pastor não é fácil mesmo não, pode levar chicotada e pode ir preso. Isso, até hoje é assim, meus irmãos, por falar a verdade. Mas que isso seja a minha glória, o ser achado fiel na exposição da palavra de Deus, porque com isso eu não vou correr em vão, e nem me esforçar inutilmente, porque existe um esforço humano que me foi dado. Vida de pastor não é fácil. Então, a palavra de Deus é singular, meus irmãos, não se negocia. Por isso é que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, não seja tímido, Timóteo, há tempo e há fora do tempo, pregue, insta, corrige, exorta, pregue a palavra, Timóteo. E por último, meus irmãos, eu queria chegar aqui, o versículo 17, 18 do apóstolo Paulo aqui, para mim é um altruísmo do apóstolo Paulo. Olhe comigo aí os versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Eu não sei se vocês entenderam esse versículo. Paulo está preso em Roma. Como é que ele, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício. Que linguagem é esta, meus irmãos? Claro que Paulo, entendedor da lei mosaica, Paulo conhecia demais a lei cerimonial, ele está usando aqui um jogo de palavras com esses irmãos, que possivelmente entendia sobre a lei cerimonial. A lei cerimonial era o ato de adoração do povo no Antigo Testamento, quando diante do altar ia sacrificar um animal, o sacerdote ia lá. E a libação aqui era uma oferta líquida, é como que o último ato de oferta no sacrifício, era um líquido que era derramado, um vinho sobre o sacrifício ali que estava queimando, e aquele cheiro de carne queimada junto com aquele líquido ia subindo, e o Senhor Deus na lei disse que aquilo era um aroma suave para ele. Se você estivesse lá, você não iria sentir um cheiro de aroma suave, mas para Deus é isso, ele aceitava isso. E o apóstolo Paulo agora usa esta linguagem. Então aquele ato do Antigo Testamento era um ato litúrgico, era o culto daqueles irmãos, era o ato de adoração, porque sacrifício é ato de adoração. Paulo está dizendo agora, mesmo que nessa prisão, o martírio chegue para mim, eu quero dizer para vocês que isso será para vocês aquele ato que o sacerdote fazia em adoração no culto, como libação sobre o sacrifício, porque isso é um serviço da vossa fé. Meus irmãos, que pastor é esse, que está empenhado com a fé das suas ovelhas, que mesmo que a morte viesse para ele, ele está dizendo,
com isso alegro-me, e com todos vós me congratulo. Será que Paulo era um masoquista aqui, que gostava de sofrer, até de morrer? Mas é porque ele já disse nessa carta, meus irmãos, que o viver é Cristo. Ele já nem vivia mais. Se a morte chegasse, seria lucro para ele. Ele sabia que a morte é partir e estar com Cristo. Essa é a convicção dele, ele já disse aqui. Mas que ele gostaria de viver com um único objetivo: serviço da fé desses irmãos. Esse era o prazer dele, de anunciar essa palavra que salva. No capítulo 1, versículo 19, parecia que ele tinha uma convicção que ele ia sair de lá, dessa prisão. Diz assim, Filipenses 1,19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, ele tem uma confiança de que se a igreja continuar orando, o Espírito de Jesus pode agir e ele ser liberto. Aí mesmo no capítulo 2, no versículo 24, vai ser o próximo sermão, ele disse assim: e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente, irei. Ou seja, eu vou ser liberto. Mas se eu não for, o que acontecer comigo aqui vai ser uma libação. Meus irmãos, essa é a linguagem paulina para a igreja. Vocês lembram disso? Quando ele escreveu Romanos, capítulo 12, a parte prática da carta, ele disse que o nosso culto tem que ser o quê, meus irmãos? Romanos 12, versículo 1. Ele faz um apelo para a igreja, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ato de adoração. Meus irmãos, culto é isso, é vida, e vida transformada, sem hipocrisia, sem murmuração e sem contendas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por isso, no versículo de número 18, ele diz assim, Filipenses 2,18: assim vós também, espera lá, não é só eu que serei oferecido por libação, pelo serviço da vossa fé, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É a carta da alegria. Eu sei que talvez vocês estão pensando: puxa vida, o nosso pastor foi preso, está sem liberdade. Ele vai dizer: eu estou preso, mas a mensagem não, o evangelho não está acorrentado. Ele está preso, o missionário, mas a missão não. Vocês lembram que lá ele começa a pregar mesmo na prisão, e alcança os soldados da guarda pretoriana. Então, meus irmãos, vocês também podem ser essa libação para alegrar o meu coração, e juntamente comigo, vocês vão congratular. Que palavra bonita esta, né? Congratulação, ou numa outra linguagem, um congraçamento, uma comunhão de serviço da fé sacrificial. Por isso é que você nunca pode pensar que ser cristão é uma praça de alimentação, é um parque de diversão. Meus irmãos, nós somos chamados para o martírio. Testemunhar do Senhor Jesus é sacrifício, é você enfrentar feras, é você não negociar a verdade, aconteça o que acontecer. Alguém está falando: pastor, mas e a nossa nação, como é que vai ser? E se for implantado aí uma ditadura escancarada, o que é que vai ser da igreja? Um martírio em cima da igreja. Foi isso que o Senhor Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Vê lá no grego a palavra testemunha, que significa. Só que nós perdemos de vista esse significado, aí achamos que ser a igreja é um, como é que eu vou dizer, para não ofender ninguém? Meus irmãos, é um negócio legal, é bom demais ser crente, está na moda. Tem igreja aí que é uma igreja que dá gosto de ir lá. Você viu a jogada de luzes? Você viu a banda, como que eles tocaram, os meninos lá? Você viu o pastor?
que palavra, o meu coração ficou todo rendidinho por ele, ele é até bonitinho. Nós estamos perdendo de vista o que é a essência do Evangelho. Estou dizendo, meu irmão, que a igreja tem que ser feia, horrorosa, que a banda não possa cantar. O que eu estou dizendo é que o Evangelho é outra coisa. Paulo via os crentes de Filipos como um altar de sacrifício, onde a vida e o serviço deles eram como uma oferta a Deus. Pai, você vê o teu filho ou a tua filha como um altar de sacrifício, onde a vida do teu filho ou da tua filha é um serviço, como uma oferta para Deus? Você já consagrou o teu filho ao Senhor? Como Ana fez, quando não tinha filho nenhum e vivia na zombaria? Ah, Senhor, se o Senhor me der um menino, eu vou consagrar ele ao Senhor. E quando Ana tem Samuel, e que Samuel foi aquele, hein? Ela não teve um Samuel, ela teve o Samuel. Como que Deus usou aquela criança que ela nem imaginava. Ela orou por um menino, consagrando ele antes dela engravidar. Então deixa eu falar aqui para os solteiros, ou para quem está namorando, que ainda não tem filho e pretende ter filho. Você já pode orar agradecendo a Deus pelos filhos que você vai ter. E já pode consagrá-los eles ao Senhor Deus, como uma oferta de sacrifício. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é ser crente de verdade? Eu quero concluir esta palavra aos nossos corações, porque essa carta foi escrita para a igreja de Filipos, com grandes lições. Aqui é a parte prática do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, é assim que vocês têm que viver, mas é uma carta prática para nós aqui também, meus irmãos. Vocês viram aqui que a doutrina da justificação pela fé, escuta isso daqui, é apenas o começo de um longo processo que só vai terminar quando o nosso Salvador retornar. Não tem um momento que você pare nesse processo. A justificação pela fé é apenas o início daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas o processo é longo e só vai terminar na volta de Cristo. Então você não pode parar de desenvolver essa salvação. Ah não, pastor, hoje eu não acordei muito bem, não estou nem com vontade. Não, não é para você esperar sentir vontade. Se você esperar sentir vontade, você não vai fazer nunca nada. E o diabo sabe disso. O diabo, ainda que não está aqui no texto apresentado por Paulo, mas nós sabemos que a ação dele é atrapalhar esse desenvolvimento de salvação na vida do cristão. Então ele sabe que se você orar, você está desenvolvendo a sua salvação. Se você meditar na lei do Senhor dia e noite, você está desenvolvendo a sua salvação. Se você congregar, você está desenvolvendo a sua salvação. Se você praticar boas obras que glorificam o Senhor, lembra lá que as obras são obras do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Ele sabe que você vai estar desenvolvendo a sua salvação. Então qual é a estratégia dele? Ele não vai dizer que você não tem que fazer isso. É só você não fazer isso agora. Não, agora não. Dá mais uma navegadinha aí. Você tem que orar? Não, ora depois. Lê a Bíblia. Ih, rapaz, você chegou cansado do serviço e hoje o dia foi daqueles, não foi? Ah, leia depois. Leia depois. Congregar? Então, todo domingo tem culto. Por que tem todo domingo está lá no culto? Vai depois, vai depois, vai depois. E esse depois nunca chega. E aí a sua vida espiritual vai aos frangalhos. E aí você fica vulnerável. E aí está lá o crente se chafurdando na lama. Ovelha com atitude de porco na lama. Meus irmãos, é um esforço diário até Cristo voltar. Não pode parar. É nadando contra a correnteza. Você tem que dar braçada, porque senão, se você parar, a correnteza te leva. Essa geração pervertida e corrupta te engole. Às vezes os pais ficam tristes de ver o quanto esta geração pervertida e corrupta engole os filhos. Segundo, meus irmãos, vocês viram aqui a realidade da soberania de Deus em nos salvar? É bom você deitar e dormir no travesseiro da soberania de Deus, você descansa. Contudo, Ele também nos deu responsabilidade.
Você deita no travesseiro da soberania de Deus e dorme em paz, mas quando você acorda, você sabe que você tem responsabilidade. É você que tem que tomar uma decisão. Hoje eu vou ser mais santo do que eu fui ontem. Vou me esforçar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu sei que eu tenho um Deus que realiza em mim o querer e o realizar. Porque Ele tem uma vontade que é boa. E por último, meus irmãos, um alerta aqui para todos nós. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a reclamação. A murmuração é um pecado contra Deus. Você pode se lamentar, você pode se queixar, mas você não pode nunca murmurar. Murmuração é a atitude de uma pessoa que diz: Deus não é poderoso para reverter essa situação. Aí então começa a murmurar. É um reclamão da vida. Você conhece crente assim, que só fica reclamando? Não tem uma palavra que... Você fica perto dele e você fica deprimido. Eu falo, meu Deus do céu, eu estava tão feliz, mas cheguei perto desse irmão aqui, agora eu também estou virando até um murmurador agora. Então cuidado com a murmuração e cuidado com as contendas. Seja um pacificador, não seja um causador de tumulto no meio da comunidade, para não destruir o nosso testemunho diante do mundo. Cuidado. Você é chamado para ser luz lá no mundo. Cuidado com o teu testemunho. Se você é empregado numa empresa, seja um exemplo lá naquela empresa. Se você é um prestador de serviço, seja o melhor nesse sentido, porque você foi salvo por um Deus todo-poderoso. Transmita essa luz de Cristo na sua vida, para que as pessoas vejam esta luz em você e glorifique estas obras, glorificando a Deus, o Pai. Meus irmãos, como nós estamos precisando disso. Às vezes a gente até entende o que foi dito aqui, mas agora vem um grande desafio. Como é que vai ser? O culto vai acabar e nós vamos embora. Será que vai ser a mesma coisa? Parece que entra no ouvido e sai no outro. Não vai causar nenhum efeito. É igual o pai chega em casa e fala: meu filho, você não escutou a mensagem, não? Que atitude é essa? Mas às vezes o marido fala com a esposa: querida, você não ouviu? Você não leu na Bíblia? Ou talvez a esposa fala com o marido: meu bem, o que está acontecendo? Onde estava a sua cabeça na hora que você estava ouvindo lá? É porque às vezes entra aqui e sai aqui, não desce para o coração. Não, você pode dizer assim: não, pastor, eu tenho fé, eu creio. Até os demônios creem e tremem, porque eles conhecem a Deus. E nós, meus irmãos, então que fique essa palavra para o nosso coração. Nós fazemos parte de um soldado de um grande exército, e fazemos parte de ceifeiros de uma seara santa. Gostaria de convidar a igreja a colocar sobre os pés nesse momento, e vamos entoar o nosso Deus um hino de louvor diante do que acabamos de ouvir, meus irmãos. Hino de número 318 do nosso inário. Ceifeiros do Senhor. Hino 318. Que nos desse o privilégio de conduzir este momento com a última oração e seguido do tríplice amém. Muito bem, fica à vontade, tá bom? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. O pastor me pegou meio de surpresa, né? Mas é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu já estive aqui há algum tempo atrás, né, pastor? Sim. Talvez alguns ainda lembram, né? Mas é isso aí, irmãos. O soldado de Cristo, ele está sempre, né, preparado para a luta, né? E o que Deus tem nos chamado é para isso, né? Para a luta, né? Então vamos orar, despedindo nesse culto, nessa noite, orando, e depois vamos estar impetrando a bênção do Senhor. Amém. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, nessa noite, porque estamos aqui reunidos no Teu nome,
Te damos graças, ó Deus, pela pregação da Tua palavra, que é o pão para a nossa vida espiritual. Ó Deus, que o Senhor esteja aplicando essa palavra no coração, na vida de cada um irmão aqui presente, ó Deus. Que não possamos voltar para casa da mesma maneira que entramos aqui, ó Deus, mas que essa lição, ela possa ser aplicada na nossa vida, na prática, e que possamos estar desenvolvendo a salvação a cada dia, a cada momento e a cada instante. Ó Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.